Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Hoje então vamos falar de Hilchot de Earth, capítulo 5, Halachá de número 7. Vamos falar então agora do terceiro parágrafo desta Halachá. O texto que fala sobre o sábio e a sua maneira de falar diz assim: se vê que suas palavras serão eficazes e que receberão atenção, deve falar. Caso contrário, deve se calar. Em que isso implica? Não deve tentar aplacar um homem no momento de sua ira. Não deve questionar um homem acerca de seu voto no momento em que estiver fazendo seu voto, mas aguardar até que esteja com a mente tranquila e calma. Não deve confortar um homem enquanto um morto está deitado perante ele, porque estará transtornado até que o tenha enterrado. O mesmo se aplica em outros casos semelhantes. Ele não deve olhar para o seu próximo no momento de sua humilhação, mas sim desviar sua atenção. Meu comentário: este trecho da Halachá é extremamente sábio, extremamente profundo. Recomendo ao ouvinte que ouça esse parágrafo várias vezes, se possível, pois ele fala da chave que poderia impedir, mas acaba catalisando muitos e muitos conflitos de relacionamento. Como psicanalista, lido quase que diariamente com relatos sobre conflitos entre pessoas da família, pessoas no ambiente de trabalho, e percebo que um dos principais motivos para um conflito se estabelecer é, sem dúvida, a má escolha com relação ao momento de dialogar, que é exatamente o que a Halachá procura tratar aqui. Como premissa básica, você deve sempre refletir se as suas palavras surtirão efeito naquele momento. A primeira coisa que é importante compreender é o seguinte: o pior momento para se tentar argumentar alguma coisa é no momento de discussão. E isso é feito muito, principalmente entre casais, principalmente por homens. Homens gostam muito de tentar fazer isso, expor de forma lógica o seu argumento, as suas questões para a sua esposa no momento em que eles estão em pé de guerra. É péssima estratégia fazer isso. Uma pessoa que está exaltada, das duas uma, ou está querendo destilar a sua raiva sobre alguém, então não está interessada na comunicação, mas sim simplesmente em extravasar emocionalmente, ou ela está se sentindo acuada. E se ela está se sentindo acuada, será agressiva por conta da sensação de estar sendo agredida. Melhor é aguardar o momento certo para falar. Repare que aguardar não é deixar para lá. Deixar para lá e fingir que não há problema, fingir para si mesmo que se passou uma borracha e se esqueceu, que não é algo que é possível, na maioria das vezes simplesmente se varre para debaixo do tapete, isso também não é bom. Mas deve-se aguardar o momento certo, a hora certa para falar. Rambam Maimônides fala sobre aguardar até o momento em que a mente do outro esteja calma e apta para ouvir. Mas eu gostaria de ir além e acrescentar também um comentário pessoal. É importante também aguardar o momento em que a sua própria mente também esteja calma para não agir de forma impulsiva. A única coisa que se consegue conversar no momento de briga é quem é que apanha mais. Não há nenhuma utilidade num diálogo em meio à briga. É importante aguardar o momento certo para poder falar. Isso vale também para a questão da sensibilidade com relação ao momento do outro. Procure perceber o outro, perceber como o outro está, como o outro se sente, em que momento o outro está, para poder falar de forma adequada. Ele dá o exemplo de uma pessoa de luto. E, de fato, uma pessoa de luto não estará interessada em ouvir absolutamente nada até que resolva aquela situação. Nesses momentos, a melhor coisa a se fazer é ficar em silêncio. Essa é uma regra de ouro. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe como agir, procure conter a sua ansiedade e ficar em silêncio. Muitas pessoas, muitas mesmo, ao não saber como falar ou o que falar, desandam a tagarelar, a falar mil coisas,
depois até param e pensam e se dão conta de que não têm a menor ideia se estão ajudando ou não. Normalmente não estão ajudando. Importante ficar calado, ficar calmo no momento em que não se sabe o que dizer ou no momento em que o outro está muito sensível. Basta muitas vezes a presença, basta muitas vezes o ouvir. Poucas pessoas hoje entendem que o ato de ouvir, sem ter que falar nada, sem ter que ficar dando opinião, sem ter que se preocupar com fazer alguma coisa, é preciosíssimo. Muitas pessoas precisam disso. E aí, no momento certo, se lança a palavra adequada. Isso vale principalmente também quando se vê pessoas por baixo, que é algo que o Rambam Maimônides fala aqui também enfaticamente. Uma pessoa que é cumpridora da Torá, que é temente ao Eterno, jamais deve chegar para o outro que está arrebentado, que está por baixo, que acabou de tomar uma rasteira, que acabou de ter um problema e dizer: tá vendo, eu te disse, tá vendo, você também não faz isso, você também não faz aquilo. Quando a pessoa faz isso, ela está simplesmente tendo o prazer de demonstrar que ela está por cima ou que ela sabe melhor do que ninguém o que deve ser feito. Não. Não se deve fazer isso jamais. Isso também é péssimo e é um desvio de caráter. Muito importante no momento em que o outro está por baixo, mesmo que você tenha advertido e que o outro tenha feito uma escolha errada, naquele momento ele precisa de carinho, ele precisa de apoio, ele precisa de amor. Se você não é capaz de dar isso, e nem sempre nós somos, muito melhor é ficar calado do que colocar o outro ainda mais para baixo. Lembre-se, as nossas línguas são instrumentos que podem ser usados para construção ou para destruição, para arrebentar com vidas ou para poder transformar vidas para melhor. Elejamos essa segunda opção, que nós possamos usar as nossas línguas como instrumentos de santidade, como instrumentos que realmente trazem a diferença na vida do outro. Mas para que possamos fazer isso, é fundamental saber o momento adequado de dizer qualquer coisa. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.